Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês através do estúdio de gravação Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como e onde você está? Eu estou feliz em dizer que eu estou na Itália essa semana para a conferência BNI Itália, e eu amo visitar aqui. Os membros aqui são maravilhosos e, é claro, a comida é incrível. E eles têm ótimos vinhos que, como você sabe, eu sou muito fã. Sim, isso parece muito divertido. Mas diga para nós um pouco sobre o assunto que trouxe hoje. Então eu me dei conta nesses dias que tem essa história que tenho contado por décadas, que nunca trouxe para o podcast. Eu decidi escrever um artigo sobre isso e trazê-lo para o podcast hoje. Pequena empresa, grande visão. Era 1986. Fazia um ano que eu tinha começado com o BNI. E a ideia de trabalhar pelos meus negócios, não apenas no meu negócio, realmente me entusiasmava. Eu li esse livro do Michael Gerber, que citarei algumas vezes hoje, como o livro chamado O Mito do Empreendedor. E nesse livro ele fala sobre trabalhar no seu negócio versus trabalhar pelo seu negócio. Eu queria trabalhar o máximo que eu podia pelo meu negócio e queria fazer algumas previsões para o meu negócio. E pensar além para onde eu queria o BNI nos próximos 5 a 10 anos. Quantos membros eu conquistei? Quantos estados? Eu estaria trabalhando para isso. Naquele momento, eu não estava pensando em países, mas quantos estados eu estaria presente? Qual suporte adicional nós poderíamos prover para os membros? Todos esses objetivos vieram à tona com a necessidade por mais compreensão na estrutura organizacional. Então eu precisava um operacional maior para eventualmente lidar com essa visão maior da companhia. Então eu sentei e comecei meu plano plurianual elaborando um quadro organizacional. E esse quadro organizacional não era nem para existir, mas era para o que eu visionava. Era para o que eu pensava que a companhia poderia ser em 5 a 10 anos no futuro. E eu comecei considerando todas as funções que eu já estava fazendo e o que os funcionários já estavam fazendo. Eu tinha 2 funcionários meio período em 1986. 2 funcionários para mim e ambos trabalhavam 20 horas semanais. Então juntos era basicamente um funcionário. E eu dei uma olhada para todas as funções que nós 3 estávamos fazendo. Então ali estava eu colocando os seus nomes em tipo 4 caixas. Eu fiz 15 diferentes caixas, 15 diferentes posições que eu pensava poderia existir em 5 a 10 anos desde aquele momento. Seus nomes estavam em 4 daquelas caixas. O meu nas 11 restantes. Logo lá estava Ivan Misner, fundador e CEO, Ivan Misner, e eu coloquei eu. Realmente coloquei os nossos nomes nas caixas. E você pode ver a cópia aqui no quadro organizacional que eu fiz. Literalmente de 1986. É uma réplica do que eu fiz em 1986. Então, Ivan Misner, fundador e CEO. Ivan Misner, diretor de marketing. Ivan Misner, do departamento de reclamações. Ivan Misner, zelador. Estava listando em todas essas diferentes caixas. Nossa! O que era realmente incrível é que isso me deu uma visão de onde eu queria levar minha empresa. Veja, quando sua empresa é pequena, todo mundo contribui e dá milhares de papéis. Eu trabalhei desconstruindo todos os papéis que já haviam e desenhando um quadro organizacional baseado em todas as funções que nós já dividíamos. Então coloquei nós 3, como falei, em todas as caixas que eu desenhei relacionando as funções que as pessoas já estavam cobrindo. Mesmo se eles estivessem cobrindo várias funções, porque era um pequeno escritório. Esse exercício me trouxe uma clareza do que eu queria fazer para a empresa crescer. E foi isso que eu tive que fazer para sair de todas as caixas que eu estava, exceto a de CEO. Agora, isso é mais fácil dizer do que fazer. Era o meu plano de 5 a 10 anos e eu sabia que isso levaria no mínimo 5 anos para chegar lá. Isso significava que eu precisaria começar agora para alcançá-lo em 5 anos. Então eu comecei.
pensando sobre as coisas que eu odiava fazer. E a contabilidade estava no topo da lista. Eu sabia que se eu queria crescer a empresa, eu precisava disso e de outras coisas fora das minhas responsabilidades. E você me escutou dizendo antes, Priscila, no meu podcast, eu acredito em empreendedores trabalhando com suas chamas ou trabalhando com suas cinzas. Quando eles estão trabalhando em chamas, eles estão pegando fogo. Eles estão entusiasmados sobre o que eles fazem. Você pode ouvir isso em suas vozes. Você pode ver isso do jeito que eles agem. Quando um empreendedor está trabalhando em cinzas, eles estão esgotados, cansados. Eles não gostam do que eles estão fazendo. Você pode ouvir em suas vozes e ver no jeito que eles agem. Então, contabilidade era minha cinza. Eu sabia que era uma das minhas primeiras coisas que deveria substituir. Agora, a beleza do negócio é que alguma coisa que talvez seja a minha cinza possa ser a chama de outra pessoa. E eu me lembro que a primeira contadora que eu contratei amava a contabilidade. Ela amava mesmo. História verdadeira. Um dia ela veio até mim e disse: estavam faltando 5 centavos nos livros, mas eu achei. Agora isso levou 2 horas para ela. Levou 2 horas, ela disse, para achar isso. E ela achou. E ela estava tão orgulhosa. Agora, algumas pessoas devem estar pensando: espera, você pagou 2 horas para ele encontrar 5 centavos? Sim, eu paguei. E eu agradeci ela pelo seu bom trabalho. Aqui o porquê. Para mim poderia ser 50. E eu poderia ter dito: ok, perto bastante. Não preciso mais. Porque você sabe, eu odeio isso. Imagina se fosse 500. Ela não iria para casa e não dormiria até encontrar esse dinheiro. Contabilidade era sua paixão. E eles se comprometeriam com isso, com o trabalho, para terem certeza de que foi feito certo. Então, cada pessoa que eu contratei, eu colocaria uma linha sobre o nome da caixa que estava lá. E na direita, a pessoa que me substituiria, ou um dos meus primeiros funcionários. E levou 7 anos, mas praticamente substituí cada pessoa do quadro organizacional original. Ótimo! Hoje o BNI possui quase 100 funcionários em vários escritórios pelo mundo. E isso eu não acho que os membros se dão conta. O BNI tem mais de 12 mil franquias. Diretores executivos, diretores nacionais, diretores consultores e funcionários trabalhando para a empresa em mais de 70 países. 12 mil pessoas. E isso tudo começou com uma visão escrita de um quadro organizacional. Isso é incrível, Ivan, sério? Todo dia eu olho para trás e penso: minha nossa, você sabe, é maravilhoso o que isso se tornou. As grandes árvores nascem em pequenas sementes. A chave, eu acredito, para criar uma empresa de sucesso, ou uma das chaves, há muitas chaves para criar uma empresa de sucesso, é criando uma visão e trabalhando para aquela visão e aprendendo como trabalhar pelo seu negócio versus no seu negócio. E essa é uma visão. Voltando em 1986, quando eu fiz o quadro organizacional original, e eu penso isso e é um ótimo exercício. Se você está ouvindo este podcast, onde quer que o seu negócio esteja, não importa se 1 ano ou 10 anos, eu penso que é ótimo exercício para você sentar e escrever onde você quer estar daqui 5 anos. E não importa quanto tempo você tem em seu negócio, onde você quer estar daqui a 5 anos. E eu recomendo mais uma coisa. Se você quer conversar sobre a sua ideia, eu estarei feliz, mas aqui mais uma coisa que eu recomendo. Mantenha o primeiro quadro que escreveu. Eu não fiz isso. O que vocês estão vendo aqui no podcast, o gráfico é uma cópia. Eu refiz ela para este podcast. Mas eu não fiquei com o original escrito. Era feito à mão. Sim, se eu tivesse ele ainda, 30 anos depois, eu teria feito um quadro e colocado na parede. Mas eu não tenho. Eu fiz isso. A última janela, eu tirei meu nome e coloquei de uma pessoa. E eu joguei fora. Eu gostaria de ter guardado, e eu recomendo. Se você fizer esse exercício, guarde-o. Então, esse é meu podcast de hoje, Priscila. Mais alguma coisa? Eu consigo pensar como é incrível o que você tem feito, Ivan.
É incrível o quanto transformou essa pequena empresa nessa empresa gigantesca. E eu sempre lembro os membros, sempre que faço um momento educacional, estou os lembrando que eles são apenas uma pequena peça de uma grande máquina. Isso você sabe, agora em 73 países. Sim, sim, passamos 70 países e você sabe, eu prefiro dizer porque uma pequena peça numa grande máquina soa muito um filme do Charlie Chaplin. Eu diria a ponta de um iceberg. E este iceberg, você sabe, é grande, é gigante e muitas vezes membros só enxergam o topo e tem uma massiva infraestrutura embaixo de tudo. Eu quero dizer, 12 mil pessoas até agora, isso não estava nos meus sonhos, que teríamos 12 mil pessoas. Esse realmente é um quadro organizacional grande e eu não acho que você consegue colocá-lo em uma página. Então, se você está escutando este podcast, eu adoraria ouvir o que você acha dessa ideia. Eu adoraria ouvir se você vai tentar isso, se você já fez algo parecido com isso. Por favor, compartilhe com a gente aqui no podcast. Ok, isso é ótimo. Muito obrigada. Eu acho que é isso então. Para mais conteúdo do Ivan, acesse ivanmeisner.com e muito obrigada por ouvir. Sou Priscila Rice e estamos ansiosos para ter vocês conosco na próxima semana para mais um animador episódio do podcast oficial do BNI.